Vale dos Sonhos, aqui a vida continua. Leonardo Mamed pelo Espírito Ana Lúcia. Amor e Equilíbrio Audiobook. Sexta parte. Final. Retornando a 2003, e após ter acompanhado tudo o que havia acontecido com aquele homem, Tamara chorou ao perceber que aquele Cérferus diante dela era o pai de uma menina que ela havia conhecido no passado. Ele era o pai de Luciana, que havia falecido naquele incêndio junto com a família. E, como Tamara os havia visto muitos anos atrás, nem se recordava daquele fato. Ela o havia conhecido no dia em que fora atropelada por um menino de bicicleta e levada ao casebre onde Luciana morava com a família. O homem, na época, ficara todo nervoso quando chegara à sua casa e vira Tamara lá dentro. Como quase sempre chegava bêbado, acabou brigando com a esposa por tê-la deixado entrar, logo obrigando que a mandassem embora imediatamente. Parada ali diante daquele homem que sofria por consequências do passado, com isso assumido a forma de um Cérferus, Tamara, sentindo pena por tudo o que lhe havia ocorrido, instintivamente começou a fazer uma pequena oração. Impulsionada por forças invisíveis que ela desconhecia, a garota pedia a Deus que o amparasse e o auxiliasse a sair daquela situação. Logo, como se aquelas emanações o estivessem envolvendo, o Cérferus que estava ali, acuado em um canto, voltou o rosto para a garota, parecendo compreender suas íntimas palavras. Aos poucos, sua aparência sofrida começou a se modificar, afastando gradativamente aquela névoa que o encobria. E, fazendo algo que Tamara jamais imaginaria ver um Cérferus fazer, ele se ajoelhou diante dela, parecendo tomado por uma sensação de calma, como se quisesse apenas que alguém soubesse de sua história e que aquilo que acontecera havia sido um acidente. Como se houvesse compreendido seu real estado, olhou-a fixamente nos olhos e sorriu, para em seguida desaparecer. Capítulo 25. Espantou-se Tamara, despertando no carro. Após seu encontro com os seres que ela e a amiga chamavam de Cérferus, a garota começou a rever todos os seus conceitos em relação a eles, pois tudo o que imaginara estava errado. Aqueles que ela pensava serem criaturas que assombravam seus sonhos, na realidade, nada mais eram que espíritos sofredores de pessoas que já haviam morrido, pessoas que tinham assumido aquela forma porque traziam um grande peso na consciência, uma vez que o que mais desejavam era que alguém soubesse da história delas, para conseguirem um alívio do pesado fardo que carregavam, nesse caso, um gesto de amor e bondade capaz de aliviar-lhes o coração por meio de uma simples oração. Meu Deus, preciso urgentemente contar isso para a Amanda, pensava ela. Após algum tempo, lá estavam todos diante do decorado salão situado em uma pequena chácara na cidade de São José dos Campos. Quase todos os convidados haviam chegado, inclusive Nicolas e Bianca. E, apesar de não terem ido juntos, assim que encontrou Nicolas, Bianca passou a segui-lo aonde quer que ele fosse, tudo para tentar evitar que ele ficasse junto de Tamara. Assim que entrou no salão de sua festa, Tamara fez menção de seguir à procura da amiga Amanda para lhe contar sua descoberta. Porém, assim que ultrapassou as portas, foi interrompida por alguns amigos que já haviam chegado e vinham parabenizá-la. Depois de algum tempo, quando Tamara enfim conseguiu ir ao encontro da amiga, encontrou-a conversando animadamente com um garoto de sua sala. Amiga, oi, disse Amanda, dando-lhe os parabéns, enquanto lhe apresentava seu acompanhante. Este aqui é o Augusto Macedo, o Guto, de quem eu já tinha falado. Lembra? Ah, oi, muito prazer, cumprimentou Tamara. O prazer é meu, meus parabéns, sua festa está linda, disse ele, cumprimentando-a. Augusto era um dos garotos do colégio por quem já fazia algum tempo que Amanda estava interessada. Ela o havia convidado para ser seu par na festa. Fico muito feliz por ter vindo, espero que aproveite a festa, desejou ela, piscando para a amiga. Com certeza eu vou aproveitar, afinal, tenho uma ótima companhia, comentou ele, olhando para Amanda com um sorriso e deixando-a encabulada. Vendo a alegria da amiga e sem querer atrapalhá-la, pois Tamara sabia o quanto ela gostava daquele garoto e havia sido difícil encontrar uma oportunidade para conversar com ele, apenas cochichou em seu ouvido que havia feito uma grande descoberta em relação aos Cérferus, mas que conversariam no dia seguinte.
Sem muito tempo para meditar sobre sua descoberta, Tamara foi então cercada mais uma vez em sua festa por amigos que chegavam para lhe dar os parabéns. Realmente, tudo estava muito lindo e bem decorado. O salão já contava com uma boa estrutura para aquele tipo de evento, pois luzes nas mesmas cores das escolhidas para os enfeites iluminavam quase todo o ambiente. Havia vários enfeites que sua mãe, a senhora Cecília, tinha emprestado, exatamente do jeito e na cor que a filha desejava para sua festa. Nas mesas cobertas com lindos tecidos de cores vinho e branca estavam lindos arranjos de flores. Já na parte onde ficava a pista de dança havia algumas luzes que refletiam em globos devidamente pendurados no teto, além de uma máquina de fumaça, tudo ao som de um conhecido DJ que animava a festa. Tamara sentia-se realizada. Estava tudo exatamente como ela imaginava, muitos amigos, boa comida, todos se divertindo. Este dia com certeza ficará marcado para sempre em minha vida, falava para si mesma. Quase todos já haviam chegado, inclusive seus amigos Felipe e Jéssica, que tinham ido de carro com seu irmão Fabrício. Sem demora, assim que avistou a amiga, Felipe ficou petrificado. Estava surpreso com a beleza de Tamara. Era a primeira vez que ele não a via apenas como uma garota, mas sim como uma linda mulher. Mas, assim que fez menção de ir ao seu encontro cumprimentá-la, rapidamente Jéssica se agarrou em seu braço, pedindo auxílio do acompanhante por causa da perna engessada, para desespero do garoto, que já começava a repensar se tinha sido uma boa ideia aceitar aquele namoro. Parabéns, você está linda, disse Felipe, abraçando-a com carinho. Obrigada, respondeu ela timidamente, pois também havia se encantado ao ver o amigo muito bem arrumado, tal qual um príncipe. Ai, parabéns, amiga. Desejo a você tudo de bom, disse Jéssica, também abraçando-a. Jéssica estava muito contente por estar ali, não apenas por ter obtido sua conquista em relação a Felipe, mas também porque havia percebido o quanto tinha se afeiçoado a Tamara. O tempo que haviam passado juntas, mesmo que fosse por motivos dissimulados, tinha feito com que ela gostasse da garota como amiga. A festa prosseguiu, e Tamara sentiu-se feliz ao ver que quase todos os seus amigos de sala tinham ido e levado seus pares, exceto ela, que no fim das contas acabara optando por ir sozinha e não ter um príncipe para acompanhá-la. Contudo, não tardou para que encontrasse alguém que desejava muito sua companhia. Como havia convidado Nicolas para sua festa, eles logo acabaram se encontrando. Estando Nicolas muito bem vestido e com os cabelos bem penteados com gel, Tamara se surpreendeu ao vê-lo, pois o garoto parecia ter saído de um conto de fadas, tamanha a semelhança de sua vestimenta com a de um príncipe dessas histórias. E, ao vê-la, ele também não pôde deixar de ficar todo encantado com a aniversariante. Com um reluzente sorriso no rosto, logo se aproximou e, diante de Tamara, gentil como sempre, cortejou-a dando-lhe um beijo na mão. Você está linda. Ah, muito obrigada. Você também está muito bem, retribuiu ela. Retirando uma pequena caixinha com uma linda fita de um dos bolsos, ele a entregou à aniversariante, pedindo desculpas por não tê-la deixado na recepção, como todos os outros. Perdoe-me. É que eu precisava muito lhe entregar meu presente em mãos. Abrindo a caixinha, Tamara logo teve uma linda surpresa. Tratava-se de uma delicada pulseira prateada com um pingente no formato de uma lua, e algumas estrelas e corações um pouco menores. Que lindo! Encantou-se ela. Tamara, desde criança, sempre fora fascinada pela lua e carregava escondido sob a camiseta um valioso presente. Um delicado colar que continha uma lua como pingente, algo que amava e praticamente não tirava. Ela também adorava ficar admirando o céu quando este estava todo estrelado. E, em seu caderno de escola, gostava de ficar desenhando a lua e as estrelas. Fico muito feliz que tenha gostado. Como você adivinhou que eu adoro a lua? É porque eu queria escolher algo iluminado como você, brincou ele, para logo em seguida explicar. Na verdade, acabei vendo ao acaso seu caderno durante um de nossos encontros e não pude deixar de notar seus desenhos. Puxa, eu adorei, agradeceu ela. Permita-me, solicitou Nicolas, pegando a pulseira e colocando-a cuidadosamente em seu pulso. Ficou linda, eu amei,
Ah, muito obrigada, disse ela, abraçando-o. Sentado com Jéssica não muito distante dali, Felipe bem que tentava aproveitar a festa e a companhia da namorada, mas não conseguia desviar os olhos de Tamara. Amor, quer um salgado? Ofereceu-lhe Jéssica carinhosamente. Como ele prosseguia com o olhar ao longe e parecia distante, a garota maigamente se escorou em seu ombro. O que foi? Não está se divertindo? Indagou-lhe. Ah, oi. Parece até que você não está gostando da festa ou da minha companhia, disse ela, fazendo cara de chateada. O que? Não, imagina, comentou ele, tentando disfarçar seus reais sentimentos por Tamara, que seguia conversando com Nicolas. Bem, não quero te atrapalhar, disse Nicolas. Sei que você quer aproveitar sua festa e seus convidados. E quero reiterar que estou muito feliz por estar aqui. Imagine, eu que fiquei feliz por você ter vindo, sorriu ela. Fico lisonjeado. Se me permite, gostaria de lhe fazer apenas um único pedido, ao menos me conceda a honra de uma dança, disse, segurando sua mão com suavidade e deixando-a sem jeito. A festa prosseguiu e enfim chegou o grande momento em que Tamara dançaria uma valsa com seu pai, o Sr. Maurício. Chamando todos os convidados para acompanhar aquele grande momento, o DJ logo pediu que os presentes os aplaudissem quando estes surgissem na pista de dança. Muito sorridente, o pai de Tamara estava com o coração transbordando de alegria por sua pequena filhinha estar se tornando uma linda mulher. Assim que começaram a dançar, todos imediatamente aplaudiram e tiraram fotos para guardar como lembrança daquele belo momento. Ao final da dança, Tamara teve uma grande surpresa, pois, estendendo-lhe a mão para que lhe concedesse uma dança, estava ninguém menos que seu príncipe. Este havia sido procurado pelos pais de Tamara, que previamente tinham combinado esse gesto com ele, já que várias vezes haviam escutado a filha dizer que poder dançar com seu príncipe também era muito importante para completar seu grande sonho, e, uma vez que ela tinha mencionado à mãe que pensava em chamá-lo, decidiram então conversar com Amanda para lhe perguntar se aquela seria uma boa ideia, pois Amanda costumava ser a fiel confidente de Tamara, e os pais dela não sabiam os reais motivos por quê. De última hora, a filha acabara desistindo de chamá-lo. Você me concede esta dança? Disse o rapaz, curvando-se à sua frente. Sem palavras e ainda surpresa por descobrir que ele seria seu príncipe, Tamara retribuiu timidamente o sorriso e, com delicadeza, segurou sua mão. Ainda não acredito. Pois é, seus pais me procuraram, convidando-me, e eu não poderia dizer não. Enquanto dançavam abraçados, ele sutilmente sussurrou algumas palavras carinhosas no ouvido de Tamara, para logo em seguida declarar-se. Ao fazer isso, a garota ficou com o coração balançado. Os dois prosseguiram dançando com suavidade, e, quando a música enfim terminou, ambos permaneceram por um tempo se olhando. Tamara tinha o coração acelerado, enquanto ele lhe sorria carinhosamente. Seguindo seu coração, ele então aproximou-se do rosto dela a fim de beijá-la. Mas, quando seus lábios ficaram bem próximos, Tamara viu algo que a fez voltar a si. Ao longe, viu o irmão Fabrício parecendo discutir com alguém. Ai, me desculpe, mas eu preciso ir, falou, afastando-se, enquanto ele ficou ali sem entender nada. Tamara encontrou o irmão Fabrício bastante irritado com a garota que havia levado como sua acompanhante à festa. Ele a tinha visto se insinuar para o DJ e acabaram brigando. Muito irritado e querendo ficar distante dela, decidiu que iria embora. Sentindo pena do irmão, Tamara o abraçou e pediu apenas que a olhasse por um instante. Eu nem imagino sua dor ou o quanto você está chateado, meu irmão. Se fosse comigo, também iria querer sair correndo. Mas posso lhe pedir um favor? Não vá embora assim, sozinho. Está chovendo muito lá fora, eu acompanho você. Só não largo tudo e vou agora com você porque os nossos pais se empenharam tanto para fazer esta festa. Imagine como eles se sentiriam se a filha fosse embora sem nem ao menos esperar pelos parabéns. Além do mais, o que seria de mim se eu ficasse e meu querido irmão não estivesse aqui para cantarmos os parabéns juntos? Disse ela, tentando animá-lo.
Mesmo sentindo-se muito chateado, Fabrício percebeu que realmente não seria justo ir embora daquele jeito do aniversário da irmã, sendo assim, decidiu aguardar. Não tardou muito para enfim chegar o momento de Tamara assoprar as velhinhas do tão aguardado aniversário de 15 anos. E, surpreendida por uma bonita chuva de papéis picados e um grande coro dos ali presentes, a garota assoprou as velhinhas, desejando que aquele novo ano que se iniciava lhe trouxesse muitas realizações. Capítulo 26. Quase ao fim da festa, e como prometido ao irmão, Tamara informou aos pais que já estavam de saída, sem dar muitos detalhes dos reais motivos, para evitar que se chateassem. Em seguida, lembrando que Felipe e Jéssica também tinham vindo com o irmão, ela os procurou, avisando que estavam indo, mas que eles poderiam continuar tranquilos até o fim da festa, pois os pais dela iriam levá-los, mesmo que tivessem de se apertar um pouco no carro. Porém, sabendo que Tamara já pretendia ir embora, Felipe logo se prontificou a ir também. E, como não poderia deixar de ser, ao saber que o namorado pretendia ir, Jéssica imediatamente quis acompanhá-lo, mesmo com este informando que ela poderia ficar e ir com os pais de Tamara. No início, Tamara se sentiu um pouco desconfortável em ir com eles depois do que quase havia acontecido na pista de dança, mas, como Felipe insistiu em ir junto, ela acabou aceitando. Então, sem se despedir dos presentes, para evitar ter de dar explicações, Tamara acompanhou o irmão até o carro, sob um guarda-chuva e uma forte chuva, enquanto Felipe seguiu com Jéssica. Ao entrar no carro do irmão, pretendia ir na frente, no banco do carona, e deixar Felipe atrás com Jéssica, mas este fez questão de pedir que ela fosse atrás, dizendo que iria na frente para ajudar Fabrício a enxergar o caminho, por causa da forte chuva que caía. Era dia 28 de setembro de 2003, e Tamara tinha acabado de completar 15 anos. Chovia muito naquela noite. Em sua mente, não parava de se repetir o momento em que fora surpreendida pelo inesperado príncipe, que surgira disposto a dançar com ela e fazendo seu coração acelerar, fazendo com que brotasse em seu íntimo um sentimento que até então ela desconhecia. Depressa, preciso de um desfibrilador aqui, gritou um dos paramédicos, tentando reanimar uma das vítimas. Ela era um dos ocupantes sentados no lado do veículo que acabara sofrendo a maior parte do impacto. Chovia muito naquela noite e havia muita neblina naquele trecho da rodovia, por isso, não se sabia ainda ao certo o que de fato tinha provocado aquele triste acidente, ou quando conseguiriam remover dali os veículos e liberar todas as faixas da estrada. O acidente havia provocado um grande congestionamento e causado bastante tensão naqueles que aguardavam na longa fila que se formava. Porém, em um deles havia alguém que, após ver a quantidade de ambulâncias que passava, não conseguiu mais ficar esperando. Mesmo que fosse sair debaixo de chuva, precisava muito saber o que de fato tinha acontecido lá na frente. E logo essa pessoa surgiu correndo e desesperada entre os veículos, a fim de tentar aliviar seu coração. Ela trazia no peito uma profunda sensação de tristeza, como se no fundo já soubesse quem eram as pessoas que estavam naquele veículo. Tamara, Tamara, gritava ela. Era sua amiga Amanda, que, assim que soubera que ela tinha ido embora da festa, começara a ter um mau pressentimento. Então, correr até bem próximo do local em que estavam estacionados os carros dos convidados a fim de tentar encontrar Tamara, mas teve tempo apenas de ver a amiga entrando rapidamente no veículo do irmão para sem demora partir. Amanda passou então a ter calafrios e só pensava que, de alguma forma, precisava parar aquele carro. Por isso, sem pensar duas vezes, despediu-se de seu par, Augusto, e fora correndo até a mãe, a senhora Roseli, que era quem a havia acompanhado à festa, dizendo que precisavam muito ir embora a fim de tentar alcançar a amiga em um carro que tinha acabado de sair. No início sua mãe ficara sem entender e procurara acalmá-la, dizendo que talvez fosse apenas preocupação porque tinham saído debaixo de chuva, mas, percebendo a insistência da filha e o quanto ela realmente estava preocupada, decidiu ouvi-la. Amiga! Continuava a gritar Amanda, já com lágrimas nos olhos, enquanto tentava se aproximar. Após conseguir escapar de um dos bombeiros que tentava impedir que as pessoas se aproximassem,
assim que Amanda viu a gravidade do acidente e um dos paramédicos fazendo massagem cardíaca em uma das vítimas, percebendo que a conhecia, logo desabou de joelhos ao chão. Como o veículo havia ficado prensado entre um ônibus e um caminhão, isso tinha contribuído para a construção daquela triste cena. Os bombeiros, após encontrarem grande dificuldade para chegarem às vítimas, tinham feito tudo o que podiam, inclusive muitas tentativas de ressuscitação e massagem cardíaca, mas as constatações não eram as esperadas. Infelizmente, não podemos fazer mais nada, lamentou-se um dos paramédicos, enquanto cobria um dos corpos que estava caído, para desespero de Amanda. A vida é uma grande bênção e cada uma de nossas existências físicas nada mais é que um pequeno passo de nossa longa jornada. Somos apenas um pequeno sopro divino trilhando nosso caminho enquanto prosseguimos em busca de nossos almejados sonhos. Havia-se passado cerca de uma semana desde que ocorrera o fatídico acidente. Ei, venha cá, sua linda! Brincou Tamara, divertindo-se enquanto seguia uma pequena borboleta colorida. O céu estava mais azul e lindo do que nunca, e as árvores verdes, com seus ramos floridos, pareciam dançar com a leve brisa que soprava. Correndo alegremente em meio àquela agradável paisagem enquanto se encantava com o canto dos pássaros, Tamara sentia-se livre e mais feliz do que já estivera. Ai, que dia lindo! Agradecia, deitando-se sobre a grama macia enquanto, sorrindo, observava as diferentes nuvens. Não muito distante de onde estava, observou vários pomares, com diferentes tipos de fruta. E, como sentia fome, decidiu comer uma linda maçã vermelha. Que delícia! Dizia ela ao saborear o delicioso fruto. O dia estava maravilhoso, e Tamara tinha a impressão de que estava no paraíso. Com o coração alegre, encantava-se com a beleza à sua volta. Admirando um lindo conjunto de flores coloridas, não pôde deixar de notar uma pequena menina, que parecia se esconder timidamente atrás delas. Oi! Cumprimentou Tamara, procurando ser gentil. Como a menina dava a impressão de estar com vergonha, fez questão de lhe dizer que estava tudo bem e que poderia sair dali. Por trás do arbusto, podiam ser vistos apenas os pés descalços da garota, que ria, parecendo brincar de se esconder. Percebendo que ela queria brincar, Tamara foi lentamente engatinhando em sua direção, também aos risos. E, assim que estava bem próximo dela, saltou em sua direção. Achei você! Brincou Tamara, surgindo ao seu lado e fazendo-lhe cócegas. A menina aparentava ter cerca de 10 anos, tinha os cabelos pretos, um tom de pele bem moreno e lindos olhos castanhos. Usava um vestido verde claro e tinha algumas pequenas presilhas no cabelo. Mas o que mais chamou a atenção de Tamara foi ela estar com os pés descalços. Assim que as duas pararam de brincar de fazer cócegas uma na outra, enquanto gargalhavam alegremente deitadas na grama, ambas passaram a brincar de pega-pega, correndo entre as árvores e os pequenos arbustos floridos. Tamara estava muito contente por ter feito uma pequena amiga e prosseguia desfrutando com tranquilidade sua vida em meio àquela linda paisagem. Eu sinto muito pelo que houve, lamentou-se o Dr. Fernando Coraça, médico neurocirurgião do hospital, para logo em seguida explicar: infelizmente, seu estado é de um profundo coma, resultado do acidente. Nesses casos, deve-se ter muita paciência e ir acompanhando gradativamente a evolução, pois somente o tempo dirá quando conseguirá acordar. Tudo bem, doutor, nós lhe agradecemos muito por tudo o que o senhor e sua equipe fizeram. Temos fé de que está nas mãos de Deus agora, disse a pobre mãe, com lágrimas nos olhos, enquanto segurava as mãos do doutor. O coma é um estado em que o paciente entra em um sono profundo. Pode ser induzido, como forma de preservar o funcionamento do cérebro. O paciente nessa condição geralmente não consegue ter consciência de seu real estado, tampouco abrir os olhos ou reagir a estímulos. Sua recuperação e evolução variam conforme a lesão sofrida. Sendo assim, não se pode definir quando ou se o paciente voltará a ter suas funções normais. Para a medicina, mentes nessas condições prosseguem apenas como se estivessem sonhando. Será? Ai, minha cabeça, comentou Felipe com a mão na testa, levantando-se do chão.
Buscando forças para tentar compreender o que havia acontecido ou onde estava, ficou de pé enquanto olhava para os lados, sentindo-se confuso. Puxa, onde estou? Oi, tem alguém aí? Era noite e, ao ver de Felipe, ele parecia estar em algum ponto no meio de uma estrada ladeada por vegetação e sem nenhuma placa visível que lhe esclarecesse onde realmente se encontrava. O rapaz tratou logo de ir para o acostamento, com receio de que surgisse algum veículo. Que estranho! Não consigo me lembrar do que aconteceu, exclamou ele enquanto caminhava, tentando encontrar alguém. Já no hospital, imóvel e ligado por aparelhos, um paciente permanecia em estado de coma, sendo constantemente visitado por pais e amigos. Não se preocupe, eu sei que você vai sair dessa, comentou Amanda, enquanto enxugava o rosto por causa do choro. Ela era uma das visitas frequentes daquele querido paciente. Outro que também vinha constantemente era Nicholas. Desde que soubera do fatídico acidente, costumava visitar o paciente pelo menos uma vez na semana, para velar por sua recuperação. Ei, amiga, que tal se nós formos brincar ali no lago? Eu vi que tem uma parte que é bem rasinha, então não haverá problema, convidou Tamara. Tamara e a amiga seguiam desfrutando tranquilamente os agradáveis momentos. Brincavam de subir nas árvores, imitar o canto dos pássaros, brincar com os pequenos animais que surgiam, dispostos a receber carinho, e também permaneciam olhando para o céu e observando as nuvens, imaginando o que cada uma delas parecia. Para Tamara, tudo aquilo era tão lindo e mágico, que simplesmente achava estar vivendo um grande sonho. Deitada na grama com a amiga, olhando para as nuvens enquanto diziam com que estas se pareciam, surgiu uma entre elas que fez Tamara imediatamente sentir-se estranha. O formato dessa nuvem deu-lhe a sensação de que, no fundo, ela a fazia se lembrar de algo ou alguém. Era como se houvesse algo em sua memória que não estivesse muito claro, mas que ela sentia estar ali. Confusa, Tamara se levantou, tentando entender o que era aquela estranha sensação. Sentia como se sua vida nem sempre tivesse sido estar ali, naquele lugar tão maravilhoso. Era como se sua mente tivesse apagado algo. Que sensação é esta? Questionava-se. Fechando os olhos para procurar se concentrar e descobrir o que de fato era aquilo que sentia, para seu espanto, viu algo que rapidamente a fez abri-los, com medo. Tamara tinha visto a imagem de um borrão negro. O que foi isto? Assustou-se, sentindo o coração disparar. Ao olhar para o lado, procurando segurar a mão da amiga a fim de se sentir segura, espantou-se ainda mais, pois ela tinha desaparecido. Amiga, onde você está? Preocupou-se ela, sem entender. Sem demora e com o coração acelerado, percebeu que já não estava mais em meio àquele lugar com árvores frondosas, repleto de cores, sol, nuvens e beleza. Estava de pé em um local que era totalmente o oposto. Não havia vegetação no chão, as poucas imagens que pareciam ser de árvores eram de galhos secos. O brilho do sol tinha desaparecido, assim como o canto dos pássaros, que agora lembravam sussurros, e uma estranha névoa encobria quase toda a região. Confusa com o que havia acontecido e chamando pela amiga enquanto caminhava com receio, tentando ver onde estava, Tamara logo teve um grande susto. Ouviu um som bastante estranho, como se fosse um gemido, e em seguida viu algo que a fez querer correr. Era um grande vulto vindo em sua direção. Capítulo 27. Olá, alguém pode me ouvir? Gritou Felipe, enquanto prosseguia perdido. Poxa vida, que lugar é este? E onde foi parar todo mundo da festa? Questionava-se, confuso. Tamara, Amanda, onde vocês estão? O rapaz continuava a vagar pela estrada, sem a consciência do que de fato havia acontecido, sem saber onde realmente estava ou quanto tempo já havia se passado desde a última coisa de que se lembrava. Sentado à beira daquela estrada, ele levava as mãos à cabeça, procurando organizar seus pensamentos e tentando ver se descobria algo que explicasse como ele tinha ido parar ali, pois a última coisa de que se recordava era de estar na festa de aniversário de Tamara. Socorro! Gritava Tamara, desesperada, enquanto fugia daquele estranho vulto. Ai, meu Deus! O que era aquilo? Tentava entender a garota, assustada, escondendo-se atrás de um tronco seco. Não consigo entender.
O que está acontecendo? Logo Tamara começou a ouvir novamente o som de lamentações se aproximando e começou a correr. Por que aquilo está atrás de mim? Questionava-se, correndo por entre a precária vegetação e procurando uma maneira de fugir dali. Porém Tamara não estava apenas preocupada consigo, mas com aquela menina que havia conhecido. Queria saber o que acontecera a ela e se aquele estranho vulto também estava atrás da garota. Será que ela está bem? Preocupava-se. Tentando ainda se esconder enquanto corria assustada em meio àquele cenário tão inóspito, já começava a perder a noção dos locais pelos quais havia passado e do tempo que tinha transcorrido. Então, acuada próximo a uma pedra, mais uma vez ficou preocupada com a situação daquela menina. Sentia que precisava muito encontrá-la. Porém, antes que pudesse tomar alguma decisão, surgiu mais uma vez diante dela aquele tenebroso vulto com os braços estendidos, como se quisesse agarrá-la. Ela quis correr, mas, por mais receio que houvesse em seu coração, algo lhe dizia que deveria enfrentá-lo. E, ao fechar os olhos, procurando decidir o que fazer, imediatamente teve a impressão de ouvir uma voz em sua mente. Confusa com o que teria sido aquilo, Tamara abriu os olhos e viu que aquele vulto continuava a seguir em sua direção. Como a distância para ele alcançá-la estava diminuindo, a garota sentiu algo muito estranho. Era como se houvesse uma ação externa que parecia lhe dar forças, dizendo-lhe para confiar e se acalmar. Deixando-se ser tomada por aquela sensação, ela fechou os olhos, procurando acalmar-se, e mais uma vez ouviu uma voz em sua mente. Esta lhe dizia que ela não estava sozinha e que jamais estivera, em momento algum, pois Deus estava com ela, que bastava se entregar e confiar, pois dentro dela existia uma força que ela desconhecia, capaz de fazer surgir luz até na mais profunda escuridão. Para isso, bastava que houvesse amor. Sentindo como se uma vibrante energia tomasse conta de todo o seu corpo, dando-lhe forças para não temer, Tamara sentia que aquelas palavras haviam tocado profundamente seu coração, enchendo-o de confiança. E, tomada por aquela calorosa sensação, como se Deus estivesse ao seu lado para ampará-la, a garota sorriu e então, de braços abertos, entregou-se. Ao ter a sensação de que havia sido tocada por aquele vulto, como um flash em sua mente, ela rapidamente pôde ver e descobrir que aquele estranho ser que parecia persegui-la estava, na verdade, pedindo ajuda. Sentindo que tinha condições de ajudá-lo, Tamara instintivamente fez algo que indicava seu coração, fez uma oração. Meu bom Deus, eu lhe peço humildemente que acolha esta querida alma em seus braços e a envolva em seu grandioso amor, para que ela encontre a luz de que necessita para superar esta situação e encontrar a paz necessária, orava a garota. Enquanto fazia isso, Tamara acabou recobrando um pouco de sua memória. Lembrou-se de como chamava aqueles vultos, seu próprio nome e inclusive o de sua grande amiga, Amanda. E, assim que terminou de orar e viu que aquele vulto havia desaparecido, recordou-se de algo muito importante e que precisava contar a ela, que os vultos chamados por elas de Cérferos, a quem tanto temiam, nada mais eram que os espíritos de pessoas sofridas apenas em busca de ajuda. Assim que viu o Cérfero ser envolvido por uma suave luz para logo em seguida desaparecer, Tamara também se lembrou de que, sempre que ela e a amiga sonhavam, entravam em um local que haviam denominado Vale dos Sonhos, bem como se recordou daquelas ocasiões em que ela se via fora do corpo. Foi então que, de imediato, começou a considerar que era isso o que estava ocorrendo com ela naquele momento, pois sentia ter recobrado quase toda a memória, exceto sobre os últimos acontecimentos que haviam precedido o momento em que despertara naquele local, ou seja, sua festa e o acidente. Após prosseguir tentando compreender o que havia acontecido e sem a noção de tempo, Felipe enfim conseguiu encontrar o caminho de casa. Puxa, até que enfim consegui chegar. Mãe! Gritou ele, ainda bastante confuso com tudo aquilo. Felipe morava apenas com a mãe, a senhora Joana, pois, como suas irmãs eram mais velhas e estavam em relacionamentos, ambas já haviam se mudado. Caminhando pela sala, percebeu algo estranho, os móveis pareciam diferentes. Que estranho, não lembro de ter um sofá aqui, comentou, confuso. Porém, não eram apenas os móveis da sala que estavam diferentes.
Conforme ia caminhando, procurando por sua mãe, notou que a cozinha também estava diferente, bem como os quadros que estavam pela parede. Começando a ficar preocupado com aquilo, sem demora, dirigiu-se ao quarto da mãe, mas novamente viu que tudo ali estava diferente. Assustado, correu até seu quarto e levou um grande susto. Onde estão minhas coisas? E por que o meu quarto parece com o de uma menina? Comentou, olhando ao redor. Ao se aproximar de uma cômoda, ficou ainda mais confuso. Sobre ela estava um porta-retratos com fotos de pessoas que ele jamais tinha visto. Era uma menina junto com duas pessoas, que ele deduziu serem os pais. Não entendo. Afinal de contas, o que está acontecendo aqui? Questionou-se, confuso. Bastante assustado e surpreso com tudo aquilo, Felipe se lembrou da amiga Tamara, sua querida amiga desde criança. E logo pensou que talvez ela pudesse ajudá-lo a entender o que estava ocorrendo. Sendo assim, sem pensar duas vezes, seguiu até a casa dela. Também disposta a descobrir o que de fato havia acontecido para ela não se lembrar dos últimos acontecimentos em sua vida, Tamara decidiu procurar sua amiga Amanda, pois considerava que, se houvesse alguém que poderia ajudá-la, seria ela. Após algum tempo, e enquanto tentava encontrar o caminho para a casa da amiga, Tamara teve uma grata surpresa. Para sua alegria, enfim reencontrou a menina de pés descalços que havia sumido. O que Tamara não imaginava era que, bem ali junto dela, como uma pequena guardiã e companheira, encontrava-se sua amiga do passado, Luciana. Esta sentia-se grata por Tamara ter compreendido seus apelos de auxílio ao seu pai. Ele seguia carregando em si a culpa pela morte da família e, com o tempo, acabara ficando tão amargurado, que havia se transformado naquilo que as amigas chamavam de Cérferos. Então, desde que ela o ajudara a se libertar, orando por ele, a menina decidira que permaneceria ao lado de Tamara, mesmo que fosse apenas uma simples companhia, enquanto fosse possível. Depois de se abraçarem carinhosamente, Tamara lhe contou aonde pretendia ir e, sem demora, ambas seguiram ao encontro de Amanda. Já em sua casa e deitada na cama enquanto olhava para o teto, Amanda se entregava aos seus pensamentos. Estava com o coração amargurado e com saudades da amiga. Tudo havia acontecido tão rápido, e ela sentia um grande vazio na alma pelo fato de a amiga não estar ali com ela. Porém, o que Amanda desconhecia era que sua grande amiga estava bem ali diante dela, pois Tamara havia chegado à sua casa, e, sem demora, correra em sua direção para abraçá-la. Ai, amiga, que saudades! Disse Tamara, sorrindo de felicidade. Contudo, para sua surpresa, não conseguiu tocá-la. Amanda, oi, amiga, eu estou aqui, gesticulava ela diante da garota, sem sucesso, para divertimento da menina de pés descalços. Puxa, por mais que eu tente, não consigo chamar sua atenção, lamentou-se. Tamara viu que a amiga parecia estar triste e sofrendo, mas, por mais que tentasse avisá-la de que estava ali, simplesmente não conseguiu. Que estranho, disse, indagando-se sobre o que estaria acontecendo. Enquanto coçava a cabeça, confusa com aquilo, Tamara teve mais um flash de memória. É isso, eu me lembrei, não consigo tocá-la porque devo estar fora do corpo, presumiu, recordando-se de quando isto lhe acontecia. Passou então a se concentrar, procurando retornar imediatamente ao corpo. Fechou os olhos e desejou firmemente voltar, mas, para sua decepção, não adiantou. Fez caras e gestos, buscando uma maneira de retornar, enquanto sua pequena amiga, a menina de pés descalços, ria, achando tudo engraçado. Tamara havia tentado voltar ao corpo de todas as formas, mas não conseguia. E agora, como eu faço para voltar? Indagou-se. Então, Tamara teve uma ideia. E se ela entrasse no Vale dos Sonhos? Talvez possa dar certo, considerou. Assim, tentou de tudo para fazer com que a amiga aceitasse sua sugestão e fosse encontrá-la no Vale dos Sonhos. Porém, Amanda parecia muito triste e não queria se arriscar a entrar lá. Já fazia um bom tempo desde que tudo havia ocorrido, e ela tinha receio do que pudesse acontecer. Nunca mais havia entrado no Vale dos Sonhos, pois aquilo era muito doloroso, já que era algo que geralmente faziam juntas,
e não ter a amiga ali ao seu lado a fazia sofrer. Sem saber o real motivo de a amiga estar tão triste, Tamara continuou tentando. E agora, o que posso fazer para que ela decida entrar no Vale dos Sonhos? Olhando para a parede, Tamara logo viu um desenho que tinham feito juntas e tentou fazer com que a amiga olhasse para lá. Tamara se espantou ao ver que conseguira fazer a amiga olhar para o desenho. Amanda, ao se virar para uma das paredes, teve uma estranha sensação. Parecia que alguém queria que ela olhasse naquela direção. E o que viu fez seus olhos se encherem de lágrimas. Tratava-se de um desenho devidamente colocado em um pequeno quadro. Ele havia sido feito por ela e pela amiga no primeiro dia que tinham começado a imaginar como seria o lugar ao qual iriam durante os sonhos. Havia algumas árvores, flores, pássaros e um lindo arco-íris. Então, enxugando as lágrimas, Amanda sentiu que aquela imagem havia lhe dado forças e esperança, pois precisava muito tentar encontrar sua amiga Tamara. E talvez só houvesse um único jeito. Iria entrar no Vale dos Sonhos. Capítulo 28. Disposta a se arriscar para tentar encontrar a amiga, Amanda deitou-se em sua cama e, fechando os olhos, começou a respirar com calma, procurando se concentrar. Já fazia um bom tempo que ela havia parado de ir ao Vale dos Sonhos, mas sentia que em sua mente ainda sabia claramente como ir para lá. Não tardou muito para que, de forma gradativa, começasse a se sentir cada vez mais leve. Tentava manter a mente tranquila e com aquele único desejo. Aos poucos, as sensações externas começavam a desaparecer, como se já não estivesse mais deitada na cama, e sua mente parecia lentamente se expandir. À medida que ia se concentrando, Amanda tentava focar apenas em se dirigir para lá. Não podia deixar que quaisquer intenções que não fossem aquelas surgissem em sua mente. Porém, à medida que o tempo ia passando e ela percebeu que não estava conseguindo alcançar seu objetivo, algumas dúvidas começaram a invadir sua mente, fazendo sua respiração acelerar e seus batimentos cardíacos aumentarem. Não demorou para que uma sensação de nervosismo e incapacidade surgisse em sua cabeça. Por mais que tentasse organizar os pensamentos, a imagem da amiga naquele fatídico dia acabou surgindo como um trovão em sua mente, fazendo-a entrar em profundo desespero. A dor daquela lembrança trazia-lhe uma grande tristeza, e ela teve vontade de chorar. Porém, antes que pudesse fazer algo, Amanda imediatamente se viu, enfim, no Vale dos Sonhos. Ao abrir os olhos, Amanda percebeu que não estava no lugar que imaginava, com as lindas paisagens de costume. Estava mais uma vez em meio ao Vale de Sombras, com a precária vegetação de aspecto seco e a aterrorizante névoa cobrindo todo o local. Como acontecia sempre que ela ou a amiga não estavam bem e tentavam entrar no Vale dos Sonhos, levando no pensamento algum sentimento ruim, por ter tido aquelas lembranças tristes da amiga, Amanda, mesmo sem ser essa a intenção, tinha sido atraída para aquele lugar sombrio. Estar novamente naquele local causava verdadeiro terror em Amanda. E, apesar de aquela não ser a primeira vez que havia ido parar ali, desta vez trazia no coração um sentimento muito ruim, o de ter perdido a grande amiga e companheira. Todo aquele sentimento de confiança em tentar encontrar a amiga tinha desaparecido. Com lágrimas nos olhos, começou a se sentir incapaz e quis voltar para casa. Contudo, não demorou a perceber que aquilo não seria possível. Estava presa ali. Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Começou a assustar-se. Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, contudo, bem ao fundo, começou a ouvir aqueles estranhos gemidos que a fizeram se lembrar do que se tratava. Era a aproximação de uns cérferos. Sem pensar duas vezes, Amanda rapidamente começou a correr, pois não tinha mais ao seu lado a amiga para lhe dar forças e sentir-se capaz de enfrentar os cérferos, como da outra vez. Sem olhar para trás, enquanto corria em meio ao terreno acidentado, tentando ficar o mais longe possível daqueles cérferos e acreditando que já havia se distanciado o bastante, a garota acabou levando um grande susto. Bem à sua frente passou a ouvir mais um som de gemido vindo em sua direção. Assustada, começou a correr em outra direção. Contudo, após correr por algum tempo, teve outro espanto. Começou a ouvir mais um som de gemido, também vindo naquela direção.
Sentindo que estava completamente acuada e cercada pelos cérferos, assustada e sem saber para onde ir ou o que fazer, Amanda apenas agachou-se e, com lágrimas nos olhos, teve vontade de chorar. Tinha medo, e tudo o que mais queria era que a amiga estivesse ali. Tamara, murmurou ela, chamando a amiga. Foi então que algo que Amanda jamais imaginaria aconteceu, passou a ouvir a voz da amiga. Amanda, não tenha medo, eu estou aqui com você, falou a voz carinhosamente, e prosseguiu, sei que está com medo, mas tente se acalmar. Surpresa e ao mesmo tempo confusa, achando que aquilo era coisa da sua cabeça, a garota começou a duvidar do que ouvia. Achava que o medo a fazia delirar, mas a voz prosseguiu, você não está sozinha. Acredite. Mas eu não sei o que devo fazer, pensou Amanda. Confie em mim. Vai ficar tudo bem, exclamou a voz, explicando-lhe o que ela deveria fazer. O quê? Mas isto é loucura, espantou-se Amanda, tentando entender o que lhe havia sido dito. Está me dizendo que os cérferos não são monstros dos sonhos, mas apenas pessoas sofredoras que já faleceram e que procuram ajuda devido ao peso que carregam na consciência por seus erros. E que devo deixá-los se aproximar. Sim. Assim você será capaz de alcançar o coração deles. Mas, se é verdade isso que me diz, o que devo fazer? Questionou Amanda. Você deve orar. Deixe que a luz de Deus invada seu coração e seja um instrumento de auxílio a estes nossos irmãos. Tenha fé, pois eu acredito em você. Respirando fundo e confiando que aquela voz era realmente de sua amiga Tamara, Amanda decidiu aceitar a sugestão. Está certo, então. Eu confio em você e acredito que está comigo, disse ela, colocando-se em posição de oração enquanto procura elevar seu pensamento para Deus. Logo, como um flash em sua mente, acabou descobrindo que aqueles cérferos de fato estavam em sofrimento. Eram pessoas que já tinham falecido, mas que ainda carregavam a dor do passado. Tinham aquele aspecto, parecendo o de um vulto enegrecido, apenas porque se culpavam por suas faltas. Eram pessoas que sofriam e traziam um profundo sentimento de dor na consciência, não eram pessoas nem melhores, nem piores do que nós. Apenas haviam sido infelizes em suas escolhas. Tinham o coração amargurado e, inconscientemente, buscavam encontrar uma forma de alívio, de saberem que no fundo não tinham sido simplesmente esquecidos, e que havia corações capazes de estender as mãos em amparo a elas por meio de uma pura e singela oração. Quando Amanda começou a orar pelos sofredores, uma pequena luz passou a irradiar de seu coração, expandindo-se pouco a pouco até se encontrar com inúmeros feixes de luzes que circundavam todo o ambiente. À medida que essas luzes iam alcançando aqueles vultos, aos poucos estes iam se modificando, como se um suave torpor os invadisse, transformando seu semblante e sua aparência. E, no momento em que tinham sido completamente envoltos por aquela calorosa luz, simplesmente desapareceram. O desespero e as lágrimas de Amanda haviam se transformado em uma agradável sensação de paz e alegria. Sentir que tinha contribuído e ajudado aqueles a quem elas chamavam de cérferos fora para ela algo surpreendente. Era como se uma luz e um propósito tivessem brotado em seu interior. Aquele momento ficaria marcado para sempre na memória de Amanda. Esta enfim havia compreendido o que Tamara pretendia lhe contar em sua festa. E, com o coração repleto de felicidade e tendo a certeza de que tinha sido amparada pela amiga, ela então despertou. Novamente em seu quarto e emocionada, Amanda agradecia à amiga por aquela abençoada oportunidade. Muito obrigada, minha querida amiga. Agradeço por ter me mostrado o caminho. Eu compreendi o que queria me dizer e agora entendo o que devo fazer. Ao conseguir ajudar aquelas pessoas que já haviam falecido, abrindo seu coração e orando por elas como a amiga tinha solicitado, Amanda percebeu o quanto aquilo que fizera poderia ser importante, e logo pôde compreender como aquilo que estava diante dela era grandioso. Percebeu naquele gesto uma valiosa oportunidade de fazer o bem por todos aqueles que sofrem. Sentindo assim o espírito renovado, decidiu que iria estudar e se empenhar naquela tarefa de auxiliar a todos que também estivessem naquela situação. Então, fechando os olhos para mais uma vez agradecer à amiga, Amanda compreendeu que não importava onde Tamara realmente estava. Percebeu que,
Quando temos um profundo sentimento de amor e carinho por alguém, não existem barreiras ou distância capazes de nos separar se confiarmos, pois as pessoas amadas permanecerão onde sempre estiveram, junto de nossos corações. Felipe enfim chegou à casa de Tamara em busca de respostas. Com todo o ambiente em uma quase penumbra, encontrou os pais dela jantando. De cabeça baixa enquanto comiam, possuíam os semblantes entristecidos, amargurados, e praticamente não conversavam entre si. Surpreso com o clima que havia encontrado, Felipe rapidamente seguiu pela casa à procura da amiga, mas esta não estava. Em seu quarto, tudo parecia diferente, um pouco abandonado. E sua cama não parecia ser utilizada havia dias. O que está acontecendo? Questionou-se, confuso e começando a ficar preocupado. Não encontrar a amiga fez seu coração disparar. Estava assustado e com a mente confusa. Chegar àquele ambiente que costumava ser sempre tão alegre e sentir aquela estranha sensação de angústia fizeram Felipe entrar em desespero. Precisava de respostas. O que havia acontecido? E onde estava sua amiga Tamara? Sem demora, retornou para a cozinha, onde os pais dela mal haviam tocado na comida, e, mesmo sabendo que algo impedia que ele pudesse ser visto ou ouvido, começou a gritar: "Cadê a Tamara? Digam-me, por favor, onde ela está? O que está acontecendo aqui?" implorava ele, levando as mãos à cabeça. Porém, para sua angústia, ninguém parecia ouvi-lo. Enquanto os pais da garota prosseguiam de cabeça baixa, sentindo-se desiludido com tudo aquilo, Felipe ouviu a mãe de Tamara se levantar e informar ao marido que estava indo vê-la. "O quê?" disse Felipe, rapidamente levantando a cabeça diante da informação. Sem compreender a quem ela se referia, aproximou-se, esperando que ela falasse algo mais. "A quem se refere? É a Tamara? Ela está bem? Onde ela está?" questionava, esperando mais alguma informação. Como não havia descoberto mais nada, decidiu que iria segui-la. Esperava com isso descobrir algo que o levasse à amiga. Então, não muito tempo depois, enquanto acompanhava cada passo da mãe de Tamara, Felipe enfim pôde encontrar a amiga, mas ficou chocado. O chão pareceu ter se aberto sob seus pés. Ajoelhando-se ao lado de onde ela estava, chorava feito uma criança. "Por quê?" lamentava-se ele, sentindo o coração em pedaços enquanto, confuso, questionava-se como isso foi acontecer. Contudo, por mais que tentasse, Felipe não conseguia se lembrar de nada que explicasse aquilo. Sentia como se houvesse um bloqueio em sua mente. "Não entendo. O que houve com você, Tamara? Por que não consigo me lembrar?" chorava ele ao lado da amiga. Sem sair um minuto do lado dela, Felipe logo percebeu que não era o único a visitá-la. Trazendo flores e aproximando-se com um semblante desconsolado, chegava Nicolas para vê-la ali naquele local. Com lágrimas nos olhos, o rapaz dizia-se muito triste pelo que tinha acontecido e afirmava que não iria esquecê-la, não importando o tempo que passasse. Inicialmente, a presença de Nicolas fez Felipe sentir-se um pouco enciumado, mas este logo percebeu o quanto o rapaz sofria. Havia surgido em Nicolas um sentimento muito profundo por Tamara. Ele vinha sempre visitá-la e geralmente trazia flores. Quem também chegou a visitar o local algumas vezes foi Jéssica, o que deixou Felipe bastante surpreso, não apenas por vê-la ali, mas também por tudo o que ambos estavam vivendo antes de acontecer tudo aquilo. Apesar de Jéssica a princípio ter se apresentado como uma garota preocupada apenas com seus interesses, com o tempo, acabara se mostrando bem diferente, uma pessoa que parecia estar apenas procurando alguém para compartilhar seus sentimentos. Ela trazia no semblante um olhar de tristeza e parecia carregar no peito uma outra dor que Felipe não conseguiu identificar. Observando-a enquanto ela seguia ali, de olhos fechados e parecendo orar pela garota, Felipe sorriu e pensou que, apesar de tudo, tinha sido bem divertido o tempo que haviam passado juntos. Então, aproximando-se dela, pediu-lhe desculpas por talvez tê-la feito sofrer algum dia. Depois, deu-lhe um carinhoso beijo no rosto, fazendo com que Jéssica imediatamente sorrisse, para em seguida partir. Capítulo 29.
Após o encontro com Amanda no Vale dos Sonhos não ter saído exatamente como esperava, Tamara, mesmo confusa com tudo aquilo, agradecia aos céus por a amiga ter conseguido ouvir sua voz e compreendido que os Cérferos nada mais eram que apenas pessoas que necessitavam de ajuda. Ter descoberto aquilo a fizera vê-los de uma forma completamente diferente, dizia para si mesma que, dali em diante, sempre que visse alguém sofrendo ou naquelas condições, procuraria orar por ele. Puxa, amiga, você não imagina o quanto fiquei feliz por sentir que fomos capazes de ajudar aquelas pessoas que faleceram a encontrarem um pouco de paz. Sei que, agora que você também sabe, Amanda, como sempre foi uma pessoa solidária, vai fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar isso adiante, comentou Tamara, feliz. Porém, seu desejo de tentar descobrir junto à amiga o que havia acontecido com ela infelizmente não obteve êxito. Logo decidiu seguir até sua casa. Algum tempo depois, ao chegar, Tamara teve a mesma sensação que Felipe havia tido. O ambiente, sempre tão alegre, parecia estar repleto de angústia. Tentando descobrir o que estava acontecendo, enquanto a pequena amiga de pés descalços esperava sentada do lado de fora, assim que viu sua mãe sentada no sofá e agarrada a uma almofada, quis imediatamente correr para abraçá-la. Mas, como lembrou que não poderia, pois acreditava que estivesse apenas em desdobramento, ou seja, fora do corpo, limitou-se a se aproximar, sentando-se ao seu lado. Sua mãe, a senhora Cecília, parecia bastante triste e abatida. Parecendo olhar para o vazio, tinha os olhos vermelhos, como se houvesse chorado. Sensibilizada por encontrar a mãe daquele jeito, Tamara ficou com os olhos cheios de lágrimas e repousou a cabeça em seu ombro. Mãe, sou eu, a Tamara, disse carinhosamente. Confusa, tudo o que a garota queria era descobrir o que estava acontecendo. Então, ao constatar que a mãe não olhava para o vazio, mas sim para um porta-retratos com uma foto sua, sentiu como se tivesse levado um grande baque. Eu não compreendo, questionava-se ela, tentando entender o que aquilo significava. Tentando segurar firmemente as mãos de sua mãe enquanto enxugava as lágrimas, ela persistiu, mãe, eu sei que não pode me ouvir. Mas saiba que estou aqui. A garota permaneceu por longo tempo junto de sua mãe, tentando consolá-la e transmitindo-lhe seu carinho. Tamara simplesmente não conseguia entender o que estava ocorrendo. E, sentindo algo estranho em seu coração, como se fosse uma sensação de revolta, rapidamente se levantou e correu até o quarto do irmão Fabrício. Assim que entrou, ela o encontrou sentado na cama e de olhos fechados. Ele estava com o cabelo desgrenhado e a barba já bastante comprida, e ela percebeu que bem ao lado dele estava o que parecia ser uma carta, e na mão ele segurava uma grande porção de comprimidos. Seu irmão pensava em se suicidar. O rapaz trazia em si o peso da culpa pelo que havia acontecido e sentia-se responsável pelo infeliz acidente. Assustada com aquela imagem, a garota, sem perda de tempo, seguiu em sua direção. E, ao bater os olhos na mensagem de seu irmão na carta, enfim compreendeu o que estava acontecendo. Ele pedia perdão e considerava-se responsável por ela ter ficado em coma. Tamara sentiu as pernas bambearem e, levando as mãos à boca, deu um passo para trás, assustada. Não conseguia se lembrar nem do acidente, tampouco dos acontecimentos que o haviam antecedido, como sua própria festa de aniversário. Sem palavras, ela só pensava em chorar. Porém, buscando forças e deixando de lado a si mesma, sentia no coração que deveria ser forte naquele momento, pois somente assim seria capaz de tentar salvar a vida de seu amado irmão. Respirando fundo, colocou sua mão sobre a dele, suplicando-lhe para que a ouvisse. Fabrício, me escute, por favor, não faça isso, iniciou ela. Sei que não deve estar sendo fácil, mas não se culpe pelo que aconteceu. Eu estou bem, largue isto, por mim. Lembra quando nos abraçávamos e brincávamos, dizendo que conseguíamos sentir o coração um do outro? Então, eu sei que pode me sentir, meu irmão. Estou com você, junto de seu coração. E é exatamente aí que sempre estarei, acredite em mim, por favor, implorou ela, ajoelhada diante dele, enquanto suas lágrimas caíam sobre a mão.
Parecendo que as palavras da irmã tinham conseguido chegar até seu coração, Fabrício imediatamente começou a chorar e em seguida soltou os comprimidos, deixando-os caírem no chão. Minha irmãzinha, me desculpe. Ele abaixou a cabeça, sentindo-se arrependido pelo que estava prestes a fazer, enquanto era carinhosamente abraçado pela irmã. Muito feliz e agradecida, ao lado do irmão, Tamara nem imaginava que havia alguém não muito feliz por a garota ainda estar viva. Enquanto seguia velando pela amiga, que permanecia deitada e em coma no hospital, Felipe surpreendeu-se ao ver Bianca entrar no quarto. Como seu pai, o Sr. Laerte, era o diretor do hospital em que Tamara estava internada, a garota tinha praticamente acesso livre às dependências. Assim que entrou, ela logo fechou a porta, parecendo não querer ser vista ali dentro. Porém, nem imaginava que, acompanhando-a, curioso em saber o que ela pretendia, estava Felipe, observando tudo a um canto. Mas o que esta garota está fazendo aqui? Como já fazia muito tempo que ele a conhecia da escola, Felipe sabia muito bem que ela nunca fora um exemplo de bom caráter. Costumava sempre implicar com aqueles que não eram de seu seleto grupo de amizades, e por várias vezes já havia demonstrado isso em relação a Tamara. Geralmente os motivos pareciam ser inveja e orgulho. Outro fator que preocupava Felipe era que ele conhecia o enorme ciúme que a garota tinha em relação a Nicolas. Quando eles eram namorados, ela praticamente não deixava que nenhuma outra garota conversasse com ele. E, quando soubera da aproximação de Nicolas e Tamara, e do interesse que ele havia demonstrado por ela, Bianca só faltava explodir de raiva. Não se conformava por eles dois não estarem mais juntos e não suportava vê-lo com outra pessoa, pois, para ela, Tamara era uma garota, lesada, infantil e infinitamente inferior a ela. Felipe imaginava que o fato de ela ter descoberto que, mesmo com a garota naquele estado de coma, seu Nicolas não parava de ir visitá-la devia tê-la tirado do sério. Mesmo tanto tempo após o acidente, o rapaz sempre procurava ir pelo menos uma vez na semana ao hospital para ficar algum tempo ao seu lado, a fim de levar seu carinho e dizer-lhe que continuaria ali até que ela abrisse os olhos. Bianca aproximou-se sorrateiramente de Tamara e, de pé ao seu lado, ficou encarando-a. Seria tudo tão mais fácil se você nunca mais acordasse. Não, melhor, se você enfim morresse de vez. Ah, como seria bom! E pensar que bastaria apenas desligar este aparelho e tudo estaria terminado. O meu Nicolas iria te esquecer e então voltaria correndo para mim, sussurrou Bianca, deixando Felipe perplexo com a declaração. O quê? Esta maluca está pretendendo matar a Tamara. Espantou-se ele, apavorado. Preciso avisar alguém com urgência para impedir isso. Contudo, antes que ele pudesse organizar seus pensamentos, viu a garota manifestar um preocupante sorriso para, em seguida, virar as costas e sair. Meu Deus, o que foi isto? Surpreendeu-se ele. Levando as mãos à cabeça, Felipe ficou completamente confuso e assustado com o que tinha presenciado. Era certo que Bianca nunca gostara de Tamara, mas ele jamais havia imaginado que ela seria capaz de chegar àquele ponto. E agora, o que eu faço? E se ela voltar? E se ninguém descobrir o que ela planeja? Questionou-se ele, andando de um lado para o outro, preocupado. Assustado, pensando que ela realmente poderia fazer algo de ruim contra a amiga, logo começou a pensar que precisava encontrar uma forma de avisar alguém. Ele sabia que em seu estado ninguém poderia vê-lo ou ouvi-lo, mas então lembrou-se de que havia uma forma. Recordou-se de algo que tinha escutado enquanto estudava para seu trabalho da escola, quando fora à casa do amigo Luciano e sua mãe lhe contara a respeito das cartas que tinham recebido de seu pai já falecido. Mas espere aí, eu não morri. Pelo menos, acho que não. Ainda sinto como se estivesse vivo, disse, confuso, e indagou-se, mas se quem escreve estas cartas são aqueles que já morreram, será que eu também consigo? Para quem vou entregar? Como não tinha tempo de descobrir se daria certo e até então era a única forma de comunicação em que havia pensado, sem demora decidiu se arriscar. Tentaria escrever uma carta endereçada à sua amiga Amanda, pois tinha certeza de que ela conseguiria ajudar Tamara.
Ele se recordava de que o amigo Luciano também chegara a lhe dizer onde era o lugar que fazia esse tipo de trabalho, pois costumava frequentá-lo com sua mãe. Apressadamente, Felipe saiu do hospital, tentando encontrar onde era o tal lugar sobre o qual o amigo havia comentado. E, com aquele pensamento fixo em escrever uma carta para a amiga, percorreu várias ruas, principalmente próximo de onde o amigo morava. À medida que ia procurando, estranhamente teve a impressão de que algo parecia atraí-lo. Era como se houvesse uma estranha força indicando-lhe aonde deveria ir. Então, para sua surpresa, não muito distante dali, viu um local de aspecto bastante distinto das construções ao redor, pois parecia emanar algo que Felipe não podia descrever. Ao se aproximar e sentir que estava no lugar certo, entrou e levou um grande susto, o local estava completamente cheio. Sem demora, pôs-se a procurar o amigo Luciano. Esperava que, para agilizar o processo, ele pudesse entregar a carta diretamente para Amanda, já que ambos se conheciam. E, passando pelos corredores e em seguida por algumas fileiras de cadeiras, sem que as pessoas se dessem conta de sua presença enquanto tentava encontrá-lo, Felipe logo abriu um grande sorriso quando o viu sentado com a mãe quase ao centro do salão. Ao se aproximar do amigo, que seguia atento ao que uma pessoa no palco falava, Felipe postou-se diante dele e, falando baixo em seu ouvido, tentou avisá-lo de seu plano em escrever uma carta para que ele a entregasse a Amanda. Como Luciano nem dava sinais de que ouvia, mas querendo ter certeza de que o amigo o entenderia, logo começou a gritar e gesticular, fazendo praticamente o maior escândalo para tentar ser compreendido. O garoto, então, acabou tendo a atenção chamada por uma pessoa que estava presente. Será que você poderia berrar um pouquinho mais baixo? Estou tentando ouvir, disse o senhor, colocando o dedo na boca, em gesto de quem pede silêncio. Ah, me desculpe, pediu Felipe, sem graça, voltando a atenção ao amigo. No início, nem percebeu que alguém enfim o havia visto e falado com ele. Porém, assim que caiu em si, virou-se para o senhor e, todo estabanado, correu em sua direção. Oi, você pode me ver? Consegue me ouvir? Questionou, sorridente. Sim, e, para lhe ser sincero, neste momento gostaria de não poder, respondeu-lhe o senhor, sendo sarcástico. Felipe já havia perdido a noção de quanto tempo tinha se passado desde que falara com alguém pela última vez e foi logo enchendo o senhor de perguntas. Puxa, eu tenho tantas perguntas. Por onde começo? Por que as pessoas não conseguem me ver? Tem algo de errado comigo? Será que eu morri? Perguntava-lhe Felipe, todo afoito. Porém, não muito solícito e sem paciência para conversar, o senhor apenas lhe disse que estava ali para assistir à palestra. Olha, fala com ele ali, apontou na direção de um rapaz que estava próximo a uma das portas que dava acesso a outra sala. Meio sem graça por perceber que o senhor não queria papo, pediu desculpas e seguiu na direção do rapaz, enquanto resmungava baixinho pela falta de compreensão. Ao se aproximar do rapaz, Felipe foi logo indagando se ele podia vê-lo. Oi, tudo bem? Você consegue me ver e ouvir? Sim, perfeitamente, meu irmão. Respondeu-lhe o rapaz, sorrindo. Ai, graças a Deus! Disse, aliviado. Eu me chamo Amarildo e sou apenas um simples estagiário nos trabalhos desta casa. É um grande prazer conhecê-lo. Em que posso ajudá-lo? Cumprimentou-o, sorrindo. Eu me chamo Felipe. Puxa, eu tenho tantas perguntas. Porém, o mais importante agora é que preciso enviar uma carta urgente para uma pessoa. E um amigo havia me dito que aqui era possível, comentou ele. Em relação a todas as suas perguntas, devo pedir que tenha paciência, pois aos poucos você vai encontrar todas as respostas que procura. Carinhosamente, Amarildo explicou-lhe um pouco como funcionavam os trabalhos ali e lhe disse que o intuito daquele trabalho, o de envio das mensagens, era somente para confortar e consolar aqueles que as recebem, que jamais devemos levar quaisquer tipos de preocupação para os que amamos e tanto anseiam por algo que lhes alivie o coração. Explicou que enviar mensagens, mesmo que fosse para alertar sobre determinado assunto que em nossa mente consideremos urgente, é algo que deve sempre ser feito com muita responsabilidade.
Mas é questão de vida ou morte, disse Felipe, tentando justificar. Bem, você pode até tentar transmitir sua mensagem, mas não sei se você já percebeu que aqui as nossas emoções refletem e interferem diretamente no que está à nossa volta. De qualquer forma, para que se possa entrar em sintonia com o instrumento mediúnico, antes se faz necessária uma harmonização de nossas íntimas energias, explicou o simpático rapaz. Diga-me uma coisa, todos os lugares são assim. Eu pensava que era só chegar e escrever. Dentro dos meus limitados conhecimentos, o que posso lhe dizer é que boa parte dos que já pude conhecer são assim. No entanto, cada um possui sua própria estrutura e organização. Depende muito do intuito dos próprios trabalhadores da casa. É bastante urgente o que eu tenho para escrever na carta, sabe? Estou muito preocupado com uma pessoa, insistiu Felipe. Compreendo. E por acaso você já chegou a orar, Felipe? Quis saber Amarildo. Orar? Perguntou ele, surpreso. Sim, orar. Não sei se você sabe, mas a oração ajuda as pessoas tanto quanto o que quer que desejemos falar a elas. Experimente. Tenho certeza de que vai ajudar, e muito. É que, sabe o que é, moço? Eu estou precisando de algo um pouco mais direto. Algo mais palpável, se é que me entende, comentou ele, fazendo um gesto com os dedos. Sim, perfeitamente. Vamos ver então o que é possível fazer. Neste caso, eu o aconselho a se dirigir logo ali àquela sala. Lá há companheiros que vão lhe explicar exatamente como deve proceder, explicou-lhe, apontando na direção de uma porta que estava bem próxima a eles. Balançando a cabeça em gesto de agradecimento, sem demora, Felipe seguiu até a porta indicada e, ao abri-la, teve uma grande surpresa. Capítulo 30. Assim que entrou na sala, Felipe ficou completamente assustado com o que viu. Havia uma enorme fila diante de uma mesa, a qual algumas pessoas pareciam tomar nota. Isso aí é tudo para escrever uma carta, é? Perguntou, espantado, ao último da fila. Ao vê-lo acenar-lhe com a cabeça em afirmativo, Felipe decidiu falar diretamente com um senhor que parecia ajudar na organização da extensa fila. Ei, com licença, me diga uma coisa, por acaso não tem um jeito de não precisar ficar nesta fila? Sabe o que é? O que eu tenho para dizer na carta é extremamente importante. O colaborador sorriu e gentilmente explicou que todos ali possuíam o mesmo objetivo. Meu filho, olhe para eles, disse, apontando o grande número que estava à sua frente, e completou, o assunto de cada um também é importante para eles. O quê? Vou ter de ficar nesta fila? Questionou, inconformado. Preocupado por não saber se teria tempo de ficar ali esperando, e com receio de que talvez acabasse sendo tarde demais, Felipe decidiu dar meia volta e ir embora. Caramba, e agora? O que será que eu faço para avisar Amanda de que a Tamara está correndo perigo? Preocupou-se ele, tentando decidir o que faria. No dia seguinte, já no hospital, Felipe fez plantão à porta do quarto de Tamara, vigiando para ver se Bianca apareceria, enquanto torcia para que o que tinha feito desse certo. Após passar longo tempo observando atentamente o quarto da amiga, acabou tendo uma grande surpresa, viu Bianca surgir no corredor. Ela saiu do elevador e seguiu como se estivesse indo ao quarto de Tamara. Desesperado e com medo de que a garota pudesse tentar fazer algo contra a amiga, rapidamente correu em sua direção, tentando impedi-la. Saia daqui, não vou deixar que você faça nada com a Tamara, gritou ele, gesticulando e tentando agarrá-la enquanto ela caminhava. À medida que Bianca prosseguia e se aproximava cada vez mais do quarto, porém, ele passou a se desesperar por não conseguir fazer nada. Já disse para sair daqui. Não vou deixar que você a machuque, ouviu? Ordenou ele, sem sucesso. Mas, quando a garota enfim chegou em frente à porta do quarto, para espanto de Felipe, ela apenas deu uma leve olhadela no local e passou direto. Ué, o que foi isso? Questionou ele, confuso, tentando entender. Ela não pretendia desligar os aparelhos da Tamara. Sentando-se em uma das cadeiras do corredor, começou a se questionar, procurando descobrir o que tinha sido aquilo. Se ela não pretendia fazer nada contra a Tamara, então por que passou por aqui? Não sei, não estou gostando disso.
Mas e agora? E se ela passou apenas para ver se tinha alguém com ela e pretende voltar? Preocupou-se. O tempo foi passando e Felipe prosseguiu vigiando o quarto da amiga, enquanto orava para que o que ele havia feito na noite anterior desse certo e, assim, conseguisse evitar que Bianca tentasse desligar os aparelhos que mantinham a amiga viva. E, enquanto prosseguia preocupado, andando de um lado para o outro e sem tirar os olhos do quarto, para sua surpresa, eis que surgiu Amanda no corredor do hospital. Ainda não faço ideia do que estou fazendo aqui, indagou-se, confusa. Passou em frente ao quarto de Tamara para ter certeza de que estava tudo bem e, em seguida, ficou de longe, esperando para ver se de fato não havia sinal de ninguém que quisesse lhe fazer mal. Ocorria que, durante a noite anterior, assim que desistira de tentar enviar uma carta para Amanda, Felipe decidira ir diretamente até a casa dela. Após algumas tentativas para que ela ouvisse ou compreendesse, e com a amiga já indo se deitar, ele se lembrou de que ela e Tamara tinham o hábito de se encontrarem durante os sonhos, e imediatamente pensou em arriscar. Tentaria avisá-la durante o sonho de que Tamara corria perigo e que precisava ir com urgência até ela. Meu Deus, não acredito que deu certo, espantou-se ele, abrindo um sorriso. Devo estar ficando maluca por achar que realmente haveria aqui no hospital alguém querendo fazer mal a Tamara, comentou ela, achando graça. Amanda permaneceu um bom tempo vigiando o quarto da amiga, mas, como já imaginava, ninguém apareceu. Acho que foi só coisa da minha cabeça mesmo, disse ela, decidindo ir embora. Não, espere. Tenho certeza de que Tamara ainda corre perigo, implorou Felipe. Quando estava decidida a dar meia volta para ir embora, para sua surpresa, Amanda viu alguém muito suspeito surgir no corredor. Era Bianca, que mais uma vez parecia se dirigir ao quarto da garota. Como Amanda já sabia, havia tempos, que a garota nunca se dera bem com Tamara, e também que o fato de ela e Nicholas terem se aproximado a incomodava profundamente, vê-la ali, ainda mais naquele horário em que o local seguia quase vazio, era no mínimo algo suspeito. Acompanhando-a sem que Bianca a visse, Amanda não estava gostando nem um pouco daquilo. Após caminhar sorrateiramente pelo corredor, Bianca logo se dirigiu ao quarto de Tamara. E, após olhar para os lados, parecendo verificar se ninguém havia, abriu a porta e entrou com rapidez. Assustada, Amanda não perdeu tempo e, às pressas, foi até o local. Então viu Bia inclinada sobre Tamara. Preocupada com que a garota tentasse fazer algo contra a amiga, sem pensar duas vezes, Amanda saiu em sua defesa. Não vou permitir que você faça nada, falou, avançando sobre ela. Logo as duas começam a se agarrar, enquanto uma segurava o cabelo da outra. As garotas digladiavam, indo de um lado para o outro do quarto de maneira estabanada, sob o olhar preocupado de Felipe. Prosseguiam se contorcendo e se esbofeteando próximo à cama de Tamara, até que, sem perceber, acabaram esbarrando em um fio e, com isso, desligando um equipamento. Era justamente o da máquina que mantinha Tamara viva. Sem perceber o que haviam feito, continuam a se empurrar, até que Amanda acabou escorregando e batendo a cabeça na quina da cama, para em seguida cair, atordoada. Parecendo confusa com tudo aquilo, Bianca se afastou de Amanda e em seguida percebeu que o sinal da máquina que mantinha Tamara viva avisava que fora desligado. Felipe ficou desesperado ao ouvir o som do equipamento e ver que a amiga morria, enquanto Bianca, por sua vez, permanecia apenas olhando para Tamara. A garota parecia considerar que, se ela enfim morresse, seu amado Nicholas voltaria para ela. Então, naqueles instantes cruciais, de repente entrou alguém no quarto e se surpreendeu com o que via. Nicholas chegou a tempo de ver Bianca salvando a vida de Tamara, parecendo disposta a não deixá-la morrer. Ela rapidamente pegou o fio que havia sido desligado e em seguida religou os aparelhos. Bianca nem percebera a chegada de Nicholas. O garoto tinha ido lá porque Felipe também tentara avisá-lo em sonho durante a noite anterior, com receio de que Amanda não entendesse seu pedido de ajuda. Ele deixara o ciúme de lado e decidira também procurar Nicholas, pois para Felipe o mais importante era conseguir salvar a amiga. Então, aparecendo-lhe em sonho, tratou logo de lhe pedir ajuda.
Ao ver Nicolas à porta, Bianca teve uma crise de choro. O rapaz correra até o hospital porque havia sonhado que alguém lhe dizia que Tamara corria perigo. Nunca quis que ela morresse de verdade. Só queria ter você de volta. Sei que não sou aquilo que você esperava ou a melhor pessoa do mundo, mas os meus sentimentos por você são verdadeiros. Perdoe-me, é que não aguento mais ficar longe de você, disse ela, enxugando as lágrimas, enquanto Amanda se levantava, tentando entender o que tinha acontecido, e ficava aliviada ao perceber que a amiga estava bem. Emocionado com as palavras de Bianca, Nicolas disse-lhe que infelizmente não poderiam ficar juntos como ela esperava. Desculpe, mas eu estou apaixonado pela Tamara. Sinto que a amo desde que começamos a nos relacionar. Seu jeito simples e seu sorriso conquistaram meu coração. Não sei por quanto tempo ela vai ficar assim ou se um dia enfim abrirá os olhos, mas o que sei é que quero prosseguir ao seu lado enquanto Deus permitir. Felipe, que acompanhava tudo o que acontecia, assim que ouviu a declaração dele em relação a Tamara, sentiu um profundo pesar no coração. Era como se no fundo a amiga devesse ter ao seu lado alguém como Nicolas. Afinal, ele ainda nem sabia o que de fato havia acontecido com ele e se um dia ainda seriam capazes de ficar juntos. Desconsolado, decidiu sair dali. Após passar algum tempo no terraço do hospital, entregue aos seus pensamentos, Felipe acabou tomando uma difícil decisão: esqueceria de vez Tamara e iria embora para sempre. Sentia que ali já não era mais o lugar dele, e que ele e a amiga possivelmente não poderiam ficar juntos, pois ela merecia alguém como Nicolas ao seu lado. Quando foi ao quarto se despedir dela, encontrou Nicolas, que permanecia ali dando-lhe carinho enquanto dizia que não queria mais sair do seu lado. Ao presenciar aquela cena, Felipe percebeu que iria embora feliz, pois, mesmo não estando ao lado de seu grande amor, no fundo do coração sentia que a amiga ficaria bem cuidada. Enxugando uma pequena lágrima, ele então se aproximou dela para lhe dar um carinhoso e delicado beijo de despedida. Aquele seria o seu primeiro beijo, o beijo que ele havia guardado para seu grande e verdadeiro amor. Contudo, aquele não seria o único beijo que Tamara ganharia naquele dia. Muito feliz por estar ao lado da garota, Nicolas, que já pretendia ir embora para sua casa, também pretendia beijá-la como prova de seu amor. Então, com Tamara deitada em seu leito, de olhos fechados e tendo ambos ao seu lado, estes delicadamente se curvaram sobre ela e a beijaram com carinho. Aquele também era seu primeiro e sonhado beijo. A vida nem sempre segue aquilo que sonhamos, mas sim aquilo de que necessitamos. Nossos caminhos são trilhados gradativamente, à medida que progredimos. E tudo é apenas resultado daquilo que somos e trazemos em nossos corações. Assim que Tamara foi beijada, como um flash, tudo aquilo que havia parecido sumir de sua memória simplesmente retornou. Ela se lembrava com clareza de tudo o que havia acontecido, sobretudo durante a sua festa de aniversário. Após ter dançado com seu pai, surpresa, sorriu timidamente quando alguém surgiu, convidando-a para dançar. Era seu príncipe, que carinhosamente lhe estendia a mão. Este estava com o coração repleto de alegria enquanto o dela batia emocionado. Segurando-a com delicadeza pela cintura enquanto dançavam, seu príncipe sentiu o rosto dela corar quando a olhou ternamente, e ela sorriu. Tamara sentia como se estivesse vivendo um grande conto de fadas. Tudo estava lindo, ela vestida como uma princesa, e ele, como um príncipe. Sentia como se aquele fosse o melhor dia de sua vida. Sentindo um forte desejo de enfim beijá-la, seu príncipe se aproximou e sussurrou confidências em seu ouvido. Eu preciso lhe contar uma coisa. Desde aquele dia em que nos encontramos, quando ainda éramos crianças, eu já sentia que meu coração batia diferente toda vez que estava ao seu lado. Sentia que você me completava e tornava a minha vida muito mais feliz. O tempo passou, nós crescemos e, mesmo após todo esse tempo, sinto meu coração acelerar quando estou ao seu lado. Tamara, sou completamente apaixonado por você, sussurrou-lhe Felipe, o príncipe que em seu coração ela tanto desejava encontrar. Então, deitada naquele leito com o coração repleto de emoção por sentir que havia encontrado seu grande amor,
e feliz por descobrir que os sonhos podem se tornar realidade, Tamara enfim abriu os olhos para a vida. Sua verdadeira vida. Epílogo. Algum tempo depois, no centro espírita que Amanda, após muito esforço e dedicação, ajudou a fundar com o auxílio de valorosos amigos, à porta, ela alegremente cumprimentava os que chegavam àquele abençoado encontro. E, dentre os muitos que compareciam, estavam aqueles por quem ela nutria um imenso carinho, os pais de sua querida amiga Tamara, o Sr. Maurício e a Sra. Cecília. Estes compareciam ao encontro após um carinhoso convite feito por Amanda. Ambos tentavam prosseguir com sua vida e, graças àquele singelo local, acabaram encontrando ali, junto aos inúmeros irmãos menos favorecidos que eram assistidos pela casa, uma maneira de se sentirem úteis ao próximo. Muito disso ocorria graças a outro colaborador daquela casa, que logo surgiu para recepcioná-los, seu filho Fabrício. Este, após um sonho que jurava ter tido com a irmã, decidira procurar por Amanda, querendo explicações, uma vez que sabia das inúmeras vezes em que ambas sonhavam juntas. Após a garota lhe contar em detalhes sobre o Vale dos Sonhos e o que havia lido sobre espiritualidade, ela também falou-lhe, emocionada, do encontro que havia tido com Tamara no auxílio aos Cérferos, que na realidade eram espíritos sofredores. A partir de então, Fabrício, convicto de que havia sido a irmã quem o auxiliara a não tirar a própria vida em um momento de fraqueza em seu quarto, e reconhecendo a importância do auxílio a todos os que sofriam, decidiu juntar-se a Amanda naquele valioso projeto, algo que o fez sentir a presença da irmã cada vez mais forte em sua vida. Além da família de Tamara, outra pessoa bastante conhecida de Amanda que também compareceu naquele dia foi a mãe de Felipe, a senhora Joana Almeida. Mesmo seguindo outra crença, ela acabou indo ao encontro depois que foi procurada por Amanda, que havia ficado bastante preocupada com ela após tudo o que tinha acontecido. No início, a mãe do rapaz se fechou e nem quis ouvi-la, mas ter sonhado com o filho a fez ficar com o coração apertado, como se houvesse algo que ela não conseguisse entender, mas que a impulsionava até ali. Outra pessoa que também estava presente era Nicolas. Mas este não havia ido sozinho, estava acompanhado de Bianca. Após aquele encontro que haviam tido no hospital, quando ela se declarara para ele, inicialmente o rapaz tinha certeza de que os sentimentos que trazia eram apenas em relação a Tamara. Contudo, com o passar do tempo e a notável mudança da personalidade de Bianca, que parecia ter deixado para trás aquela pessoa orgulhosa, além de um lindo sonho que havia tido com Tamara, no qual esta lhe pedia que voltasse os olhos e o coração para a garota, cujo sentimento em relação a ele era verdadeiro, Nicolas acabou se permitindo dar outra chance àquele relacionamento. E, desde então, ambos iam se redescobrindo, como se tivessem se conhecido novamente. Apenas uma das pessoas por quem Tamara e Felipe nutriam carinho não compareceu ao encontro, Jéssica. A garota que tanto fizera para ter Felipe ao seu lado havia decidido seguir em frente com sua vida. Em uma de suas viagens ao litoral, acabou conhecendo um rapaz por quem se apaixonou perdidamente. Adepto de esportes radicais, sobretudo o surf, desde então ambos viajavam para as mais diversas praias, vivendo praticamente em uma linda lua de mel. Todos ali pareciam envoltos por uma confortante emanação de paz, tamanha era a sensação de amor e carinho que pairava no ambiente. O local onde havia sido fundado o centro espírita era modesto e com capacidade para cerca de 100 pessoas devidamente sentadas. Porém, mesmo com seu pouco tempo de funcionamento, este já havia auxiliado muitas famílias por meio das inúmeras doações de mantimentos que semanalmente eram feitas, principalmente em dias como aquele, em que as famílias vinham em busca de um pouco de conforto e talvez para receber notícias daqueles que tanto amavam. Chegado o horário do início das tarefas e após uma pequena oração inicial, um dos palestrantes da casa deu início a uma bela explanação cujo tema era: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28 da manhã. À medida que o simpático palestrante comentava sobre o assunto, um dos médiuns sentados à mesa atrás dele começou a se concentrar para, alguns instantes depois, colocar no papel palavras que acalentariam os inúmeros corações que lá se encontravam, mensagens de paz, amor, fé e esperança.
O sentimento que parecia pairar no ar era de gratidão. Gratidão a Deus, nosso grandioso Pai da vida, por aquela valiosa oportunidade de aprendizado. Cerca de algum tempo depois de terminada a palestra, iniciava-se então um momento que muitos ali aguardavam, a leitura das cartas. Cartas de coração para coração. Um pequeno alento de intercâmbio entre aqueles que estão separados pelas chamadas, vidas física e espiritual. Um bálsamo de conforto, com o amparo da espiritualidade maior, envolvendo todos em um único pensamento, que a vida sempre continua. Logo em uma das cartas surgiu uma linda mensagem de luz para brindar a todos os presentes. Meus queridos pais, Maurício e Cecília Vieira, meu amado irmão Fabrício e aos valiosos amigos, Nicolas, Bianca, Jéssica e minha eterna irmã de alma Amanda, que seus corações sejam envolvidos com os mais ternos sentimentos de amor, bondade e gratidão. A filha, irmã e amiga vem até vocês para agradecer-lhes por tudo o que pude vivenciar ao lado de cada um, momentos valiosos que me auxiliaram a ser uma pessoa muito feliz e que ficarão guardados para sempre em meu coração. O carinho que nos une em espírito é o elo que deve reinar entre todos os filhos de Deus. Cada um, mesmo com seus pequenos defeitos, é perfeito à sua maneira. Cada um é uma pequena, porém importante, peça do grandioso tabuleiro da vida. A vida com Deus. Jamais deixem de acreditar que a vida é valiosa oportunidade de evolução. Os momentos são únicos e as oportunidades que surgem em nossos caminhos são os degraus que vamos, pouco a pouco, conquistando à medida que avançamos. Façam cada instante realmente valer a pena. Não se atenham ao passado, imaginando como este teria sido se tivéssemos tido outras escolhas, tampouco permitam-se questionar se realizamos tudo o que nos era possível. Fizemos o que naquele momento nos foi possível, cada um realizando o seu melhor naquele instante, e é isto o mais importante. Devemos ter o passado como lição de vida e o futuro como um objetivo a ser alcançado, o de nos tornarmos pessoas cada vez melhores. Esse é o caminho que nos conduz a Deus. Amada família e amigos, eu aqui não estou só. Os queridos avós Juliano e Margarete me envolvem com seu carinho e sempre me ensinam a olhar para frente. Quem também preenche o meu coração e sempre me faz rir com seu jeito engraçado é Felipe, que envia seu carinhoso abraço a todos, inclusive a sua mãe, a senhora Joana Almeida, e as suas irmãs. Ele diz que ficou muito feliz com a presença de sua mãe aqui hoje e sentiu-se realizado por ela ter se permitido acreditar que ele permanece ao seu lado. Diz que os encontros que tiveram durante seu sono o auxiliaram muito nesta nossa etapa. Juntos, nós continuamos os mesmos. Rimos, brincamos, aprendemos, enfim, não imaginam a minha imensa alegria por tê-lo aqui comigo, divertindo os meus dias e preenchendo o meu coração com o maior sentimento de todos, o amor. Muito obrigada a todos os que sempre pensam em nós com carinho. Minha irmã Amanda, eu peço a Deus que a abençoe neste importante trabalho de auxílio ao próximo, tanto os que estão aí quanto os que estão aqui. Sinto muito orgulho de você e tenho certeza de que este trabalho irá evoluir cada vez mais. Você sabe que, independentemente de onde estivermos, se Deus permitir, sempre estaremos juntas, como fazíamos em nosso Vale dos Sonhos. Esquecemos o quanto a vida se assemelha a uma folha em branco, na qual somos nós mesmos que decidimos as curvas e os tons de cores que a cada dia traçamos. Que a vida de cada um seja um lindo caderno colorido. E que jamais deixem de acreditar em seus sonhos. Os nossos sonhos são as alavancas que nos impulsionam adiante. São eles que nos fazem acreditar e ter esperanças de que o impossível pode um dia se tornar realidade. Um carinhoso beijo em cada um, nos corações de todos. Tamara Vieira. Nota de esclarecimento da autora espiritual. As chamadas vidas física e espiritual nada mais são que apenas etapas que percorremos durante o nosso íntimo processo de amadurecimento, pois ambas possuem grandiosa importância. E estar vivo ou estar morto, no final, se demonstrará irrelevante, pois a verdadeira relevância reside no quanto nos empenhamos durante cada um desses períodos de nossa existência. A vida é um grandioso ciclo em que momentaneamente nos encontramos vivos ou mortos. Porém, digo aqui, morto, somente em relação ao corpo, porque o nosso ser consciente, chamado de espírito, é imortal.
Contudo, há de se destacar que estas etapas pelas quais passamos, material e espiritual, não são distintas nem ficam restritas uma à outra, ou seja, na realidade, podem ocorrer ao mesmo tempo, pois, justamente durante o sono, no momento em que repousa o corpo, veículo que estamos temporariamente utilizando, é permitido ao espírito libertar-se momentaneamente, para que o processo de evolução não fique estagnado enquanto dormimos, permitindo assim que continuemos sempre progredindo, mesmo durante o sonho. O mais importante é, e sempre será, aquilo que realmente podemos fazer como criaturas conscientes de nossas reais necessidades. Logo, estar acordado ou estar sonhando são apenas oportunidades distintas de progresso, e cada qual traz em si seus reais valores, seja em relação ao nosso próprio amadurecimento, seja em relação à oportunidade de nos doarmos em benefício de alguém. Devemos lembrar e compreender que tudo é uma grande oportunidade, uma dádiva que Deus nos concedeu, única e exclusivamente, para que possamos simplesmente evoluir. Espírito Ana Lúcia. 28 de abril de 2018. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.